Mesmo a comida que todos compartem é de 3 tipos, de acordo com os modos da natureza material. O mesmo é verdade quanto aos sacrifícios, às austeridades e à caridade. Ouça, e eu vou lhe contar das distinções destes tipos. Aharastu api sarvasya trivido bhavati priya jagyastapastata danam tesham bedam imam shrinu. O Bhagavad Gita como ele é, capítulo 17, verso 7. Há diferenças na maneira de comer, executar sacrifícios, austeridades e caridades em função das diferentes situações e dos modos da natureza material. Tem gente que come alimentos no modo da ignorância, só por volta de 70% das pessoas. Faz sacrifícios influenciados pela ignorância, e faz austeridades também influenciados pelo modo da ignorância. Por volta de 20% faz essas mesmas coisas influenciados pelo modo da paixão. No modo da paixão é marcante pelos planos, né? As pessoas fazem planos para fazer isso. A ignorância faz de qualquer jeito, né, Bima? E na bondade se faz as mesmas coisas com conhecimento. A diferença está no resultado, né? Porque cada vez que a gente faz uma ação vai gerar reações. E as reações são diferentes nos diferentes modos da ignorância, paixão e bondade. Todos estes tipos não se conduzem ao mesmo nível. Cada um está num nível diferente. A ideia é essa, né? Expandir a consciência, fazer a coisa certa. Aqueles que podem compreender analiticamente que tipo de execuções estão em que modos da natureza material são realmente sábios. Vou ler de novo, Bima. Aqueles que podem compreender analiticamente que tipo de execuções estão em que modos da natureza material são realmente sábios. Lê de novo, não ficou claro? É por isso que os livros de Prabhupada precisam ser estudados, né, Bima? E lido antes também. Não, o problema está naquela pecinha atrás do microfone. Pela pecinha chamada Nayana, Bima. Tá, agora eu vou tentar. Parece um manobrista de avião, tá louco? Deixa eu prestar atenção aqui. Aqueles que podem compreender analiticamente que tipo de execuções estão, em que modos da natureza material são realmente sábios. Aqueles que consideram que todos os tipos de sacrifícios ou comidas ou caridade são iguais, não podem discriminar e são tolos. Por quê? Eu gosto de falar esse trecho. Porque tem um pobre fundo de conhecimento, né? Não tem conhecimento. Se a pessoa não tem conhecimento, ela não discrimina. Discriminar é saber, né? E conseguir ver o que as pessoas fazem, o que ela está fazendo, quem está certo, quem está errado. Tem que discriminar. A pessoa tem que aprender a discriminar. Ele tem que aprender, para ele entender, e não discriminar nada nem ninguém. É o conhecimento, Bima. Senão a pessoa não sabe o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. E Prabhupada fala que quem não discrimina são tolos. Então, por que você acha que os hospitais estão cheios, lotados de gente doente, sofrendo,
porque come sem discriminação. Não sabe que tem alimentos no modo da ignorância que causam doenças, alimentos no modo da paixão também causam doenças. Só os alimentos no modo da bondade, ele prolonga a vida e dá energia. Então as pessoas normalmente estão comendo aí, só por volta de 95% das pessoas do mundo estão comendo só alimentos no modo da paixão e da ignorância, alimentos que causam dor, doenças, encurtam a vida. Na verdade, eles praticam o suicídio lento. As pessoas estão se suicidando lentamente com o que comem. Agora eu vi nas redes sociais aí, TikTok e Kawaii, né? Vira e mexe tem direto, falando dos alimentos que são altamente cancerígenos, que são altamente maléficos à saúde. Mas você vê que são as comidas mais consumidas pelas pessoas em geral. E depois não sabem porque os hospitais estão superlotados, não dão conta de tanta gente doente e sofrendo. Porque comem alimentos no modo da ignorância e no modo da paixão. Fala mais, fala menos. É sem falar que é pecaminoso, né? É pecaminoso tanto comer os animais, como também destruir um corpo que Deus deu para nós nos autorrealizarmos. Então é pecado do começo ao fim, é coisa errada do começo ao fim, em nome de progresso, em nome de alimentação, em nome de um chefe famoso que agora tem a ciência da produção da comida, né? Pessoas especializadas em fazer comidas altamente pecaminosas e altamente maléficas. Mas ninguém pode dizer que não é gostoso, né, Bímola? Uma coisa é a comida ser gostosa, outra coisa é a comida ser boa e fazer bem. Por exemplo, eu vi uma nutricionista falando, né, e ela come carne, hein? Então, você pode dizer, nutricionista vegetariana, que não sei o que, defende o vegetariano. Não, uma nutricionista que come carne. Ela disse que cada vez que você come bacon, você comete um atentado terrorista contra o seu coração. E por aí vai, né? Os embutidos. Nossa, as pessoas estão se envenenando, se matando lentamente. Bom, também ninguém tem pressa de morrer, né? Mas é um suicídio lento, vai ter que pagar os pecados, né, Bímola? Toda ação material gera reação. Por isso os devotos só comem Krishna Prasada, alimentos oferecidos a Deus no altar e alimentos selecionados por Deus e pelos mestres espirituais, para que não se envolvam com violência. Na verdade, as pessoas comuns estão se alimentando de violência. Violência cometida contra os pobres animais. E aí o que acontece? A violência gera violência. A hora que entra, nossa, é uma delícia, gostoso, né? Então, mas a hora que sai, a violência sai, ninguém quer, ninguém gosta. E a violência acontece nas famílias, nas ruas, nas cidades, nos estados, no país inteiro. Ninguém quer a violência, mas continuam se alimentando de violência. Aí não tem jeito, né? Planta violência, colhe violência. Mas voltando ao ponto aqui, há missionários que advogam que a pessoa pode fazer tudo o que queira e alcançar a perfeição. Doce ilusão para rimar. Mas estes guias tolos não agem de acordo com a direção das escrituras autorizadas, as escrituras védicas. Eles fabricam caminhos e desorientam as pessoas em geral. São cegos guiando os cegos, vão todos para o mesmo buraco do inferno. Por quê? Porque tem que pagar.
por todos os seus atos feitos pelo modo da ignorância, pelo modo da paixão, e não vão para o céu, né? Eles acham que vão para o céu. Não, o céu deles é mais embaixo, nos planetas infernais, nos planetas inferiores, no mínimo para corpos inferiores. Já parei de falar. Nossa, na hora que eu embalo você corta. Falta 1 minuto. Não. Alguns segundos. 5 segundos. Ixi, agora vai aguentar você agora com essa história de segundos, hein, Bímola? Isso aqui não é rede de rádio, não, nem televisão, que conta os segundos. Tá bom, já parei de falar. Vamos ler mais um pouquinho do livro Os Ensinamentos do Senhor Chaitanya, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Calma, aí ó, o livro devia estar no lugar, não está. A bronca está. A bronca, nossa, não falha. Pressão, não falha. Não achei ruim não estou abanando o rabinho. É vida de cachorro bailarino, é assim mesmo. Capítulo 26. A conversão do Bhattacharya. Para os filósofos impersonalistas e nihilistas, o outro mundo é um lugar de eternidade e bem-aventurança inertes. Os filósofos nihilistas querem estabelecer que, em última instância, tudo é sem sentido. E os impersonalistas querem estabelecer que no outro mundo existe apenas conhecimento desprovido de atividades. Deste modo, os salvacionistas menos inteligentes tentam transportar o conhecimento imperfeito à esfera das atividades espirituais perfeitas. Por quê? Experimentam que as atividades materiais são miseráveis. Os impersonalistas querem estabelecer uma vida espiritual inerte. Até para explicar, até para ler essas filosofias furadas é complicado, né? Eles não compreendem as atividades do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. Na verdade, atividades espirituais no serviço prático e amoroso a Deus são ininteligíveis aos filósofos nihilistas e impersonalistas. Os filósofos devotos de Deus sabem perfeitamente bem que a verdade absoluta, a suprema personalidade de Deus, Krishna, nunca pode ser impessoal ou vazio, pois ele possui inumeráveis potências. Através de suas inumeráveis energias, ele pode se apresentar sob múltiplas formas e ainda assim permanecer a absoluta suprema personalidade de Deus, Krishna. Portanto, mesmo expandindo-se sob múltiplas formas e difundindo as suas inumeráveis energias, ele pode manter a sua posição transcendental. É difícil para eles compreenderem, né, que Deus é uma pessoa, que Deus tem amigos, famílias, que Deus desfruta de amigos, sociedades, amores, mas tudo perfeito, namoradas, esposas, filhos, amigos, de um mundo que tudo funciona do jeito que ele quer. É difícil para eles entenderem, né, que Deus é essa pessoa suprema. Onde está Deus? Sempre tem, né, alguém falando, onde está Deus que não vê isso, não vê aquilo? Ele está lá nas moradas eternas, desfrutando com todos aqueles que o amam naturalmente, espontaneamente e ininterruptamente. E os universos, a criação material, tem os empregados deles, os milhões e milhões de semideuses que estão administrando os incontáveis universos para fazer do jeito que ele quer. É porque sempre é feita a vontade de Deus, Krishna, tanto no céu material quanto no céu transcendental.
Fala mais, fala menos. Tá bom. Deste modo, o Senhor Krishna Chaitanya expôs muitos defeitos da filosofia impersonalista. Embora Bhattacharya tentasse basear-se na lógica e malabarismo verbal, o Senhor Krishna Chaitanya foi capaz de defender-se de seus ataques. Eu estava falando outro dia com um ouvinte, a filosofia védica é imbatível, é perfeita e completa, porque foi falada pela pessoa completa e perfeita. Nada nem ninguém consegue derrotar a filosofia védica, muito menos esse Bhattacharya aí, né? E esse Bhattacharya era fera, hein? Era fera no impersonalismo. Era um grande mestre impersonalista. O Senhor Krishna Chaitanya estabeleceu que a literatura védica tem 3 objetivos: compreender nosso relacionamento com a absoluta suprema personalidade de Deus, Krishna, agir de acordo com esta compreensão e alcançar a suprema perfeição da vida, amor a Deus, Krishna Prema. Qualquer um que tente provar que os textos védicos têm outra meta, de certo é vítima de sua própria imaginação. O Senhor Krishna Chaitanya em seguida citou alguns versos dos Puranas, mediante os quais provou que Shankaracharya foi incumbido de ensinar essa filosofia por ordem da suprema personalidade de Deus, Krishna. Falando claramente, Krishna mandou o Senhor Shiva me enganar, né? Essas pessoas. Ele citou um verso, e quando Deus não manda alguém para enganar, os que querem ser enganados, ele mesmo vem, né? Como ele veio como o Senhor Buda há 2000 e tantos anos atrás aí. Veio como Buda, enganou os ateístas, materialistas, comedores de carne, fundou uma religião ateísta impersonalista e conseguiu parar com a matança dos pobres animais na época. Agora tem budista que come carne, peixe e ovos. Ele citou... Tem gente que acha que o budismo foi inventado na China ou no Japão, né? Ele citou um verso do Padma Purana 62:31, no qual se afirma que o Senhor Krishna ordenou a Mahadeva, o Senhor Shiva, que apresentasse algumas interpretações imaginárias dos textos védicos com o objetivo de desviar as pessoas do verdadeiro propósito dos Vedas. Dessa maneira, tentarás torná-los ateístas, disse o Senhor Krishna. Depois disto, a população aumentará. Também se afirma no Padma Purana 25:9 que o Senhor Shiva explicou a sua esposa Parvati que na era de Kali ele viria sob a forma de um sacerdote brahmana para pregar uma interpretação imperfeita dos Vedas, conhecida como Mayavadismo, que de fato não passa de uma segunda edição da ateística filosofia budista. Bhattacharya foi subjugado pelas explicações do Senhor Krishna Chaitanya. Após ouvir o Senhor Krishna Chaitanya explicar a filosofia impersonalista, ele não conseguiu falar. Permaneceu em silêncio por algum tempo. Então o Senhor Krishna Chaitanya perguntou-lhe: meu querido Bhattacharya, não fiques confuso com esta explicação. Por favor, aprende de mim que o serviço prático e amoroso ao Senhor Supremo Krishna é a suprema plataforma perfectiva do conhecimento humano. De fato, ele é tão atrativo que mesmo aqueles que já são liberados tornam-se devotos, mediante a inconcebível potência da suprema personalidade de Deus, Krishna. Existem muitas de tais conversões na literatura védica. Por exemplo, no Śrīmad Bhagavatam 1.7 e 10, o famoso verso Atimarama destina-se a sobretudo àqueles que estão atraídos à autorrealização e liberaram-se de todos os apegos materiais.
Semelhantes impersonalistas liberados são atraídos ao serviço prático e amoroso a Deus em virtude das diversas atividades do Senhor Krishna. Estas são as qualidades transcendentais da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Na realidade, a entidade viva em consciência pura compreende... já parei. Não dá para falar nenhuma palavra mais. É fácil não, hein, Bima? Ctrl D. Na realidade... Tem que pôr vírgula? Tem. A entidade viva... Tá bom, já dá para achar. Cadê a barrinha? Mais. Mas você que não quer parar de ler esse livro, Os Ensinamentos do Senhor Chaitanya, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF, no caso do Bhagavad Gita, no caso dos Ensinamentos do Senhor Chaitanya, a única opção é ler na tela. Mas se você quer os livros na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceram os links aqui. O Bhagavad Gita é o quinto link, você clica aí, já aparece a opção econômica no final da página, a opção luxo, a opção pocket, já encomenda os três. O de luxo fica com você, o de bolso você põe na bolsa ou no bolso e leva para qualquer lugar. E o econômico você dá de presente ou esquece por aí e compartilha conhecimento no dia 25. Combinado? Então tá combinado. Aí os ensinamentos do Senhor Chaitanya é o oitavo link, encomenda uns 2 ou 3 também. Já deixa aí preparado para dar de presente ou esquecer dia 25 e ajudar a iluminar o mundo, porque pessoas iluminadas fazem coisas iluminadas. Combinado, gente boa? Então tá combinado, então agenda. Tá, agenda. O que tem na agenda, Bimala? F5, nunca está atualizada essa agenda. Ué, que estranho, hein? É dia 17 de dezembro, quarta-feira, Mahesha Pandita. Tem 2 aniversários no dia 17. Você não marcou que eram 2. Eu tenho que adivinhar, nossa, é igual guiar em Adamantina, você tem que ser vidente. Tem que adivinhar o que o cara da frente vai fazer. Dia 17 de dezembro, quarta-feira, Mahesha Pandita, que dançava e pregava com Deus, faz aniversário de desaparecimento que é comemorado pelos servos de Krishna no mundo inteiro. Dia 17 também, quarta-feira, o Dharanadatta Thakur, que alimentava Deus com suas próprias mãos, faz aniversário de desaparecimento que é comemorado por todos os devotos de Krishna no mundo inteiro. E essas biografias estão aí de graça no nosso site para você ler ou baixar. Está na linha LHK, na primeira linha, por ordem alfabética. O que nós vamos falar? Já comecei a falar, é para continuar a falar, tá bom? Ei, Bima, você não é fácil, não, só inventa. Aí eu que comecei. No nosso site krishnafm.com.br, na primeira linha está lá o link LHK, Links Hare Krishna. Peraí, deixa eu abrir uma janela aqui, porque senão esse lixo eletrônico vai fazer presepada. Pronto, já abriu, está abrindo. Desenhos. A última coisa que a gente leu foi os desenhos de Krishna e os desenhos de Ramachandra. Desenho para gente grande. E agora, hein? Deus. Tem um link aqui, Deus. Só isso, Deus. Peraí, deixa eu já copiar aqui.
Mais fácil copiar e escrever, Bima. Tadeus, vamos clicar aqui. Aqui tem um resumo completo do que é Deus, do ilimitado Deus. Então, Deus é ilimitado, o conhecimento sobre Deus é ilimitado, mas aqui tem um texto que dá uma noção completa de Deus. Quer ver? Eu vou começar a ler. O que vem em nossa mente ao pensarmos em Deus? Algumas pessoas pensam em Deus como uma presença espiritual onipenetrante, outras acreditam que Deus está situado nos corações de todos os seres vivos. Há ainda quem imagine que Deus é uma pessoa transcendental, criador e pai de todos. E quem está certo? Segundo as escrituras védicas, todos eles, em parte, estão certos. Bímola, tem analogia do trem, também compara Deus com o trem. Quem lê isso aqui com certeza vai colocar mais algumas pecinhas do quebra-cabeça na sua cabeça e no seu conhecimento e vai tirar muitas dúvidas também. Olha, é quase um livro. E vai conseguir ver Deus através dos olhos das escrituras autorizadas. É um bom começo para se compreender Deus. Tá bom, então, tá bom. Qualquer dúvida, informações, perguntas, já sabe, fale com a gente. Deixa eu fechar isso aqui também. Espera aí, deixa eu marcar aqui. Calma, não me apressa não. Senão depois não lembra, né? Pronto, tá marcado aqui. Então vamos ler mais um pouquinho da coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, onde você encontra todos os detalhes sobre Deus. Todos os detalhes sobre Deus estão nesses 18.000 versos. Originalmente, 60 livros que param em pé. Com a compactação gráfica, hoje está em 19 volumes, né, Bima? A última vez que imprimiu o Bhagavad Gita no Brasil, ou o Bhagavatam no Brasil, foram 19 volumes com o mesmo conteúdo. Tá, já parei de falar. Nossa, não pode falar nada. Krishna, Balarama, Radha, que cruz pesada. Narayana, Namaskritya, Naranchaiva, Narotamam, Devim Saraswati, Vyasam, Tato Jayam Ujiraye, Shrivatam Swakata Krishna, Punya Shravana Kirtana, Hridyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhri Satam, Nashta Prayeshu Abhadreshu, Nityam Bhagavata Sevaya, Bhagavati Utamash Loke, Bhaktir Bhavati Naistike. Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, capítulo Os Sintomas das Entidades Vivas. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça Srila Prabhupada Jai, Srila Prabhupada Jai. Oma Gyana Timirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Gunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha He Krishna Karuna Sindhu
Dina Bandhu Jagarpa Te Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Onde nós paramos, hein? Calma, deixa eu ver aqui, página 727, deixa eu centralizar a letra. É no começo da página aqui. Espera aí, deixa eu tomar água. Que camelo aqui. A este respeito, Srila Sridhara Swami observa que, embora o Senhor Krishna Chaitanya tenha explicado no primeiro verso deste capítulo que a entidade viva, na verdade, jamais esteja em cativeiro e tampouco seja de fato liberada, podemos aplicar os termos cativeiro e liberação se nos lembrarmos de que a entidade viva é um eterno fragmento transcendental da personalidade de Deus. É aquela analogia que a gente fala sempre aqui, né? Deus é a fogueira e nós as fagulhinhas. Nós nunca seremos a fogueira, sempre seremos a fagulhinha. Além disso, não devemos interpretar erroneamente que as palavras Mayaya me vinirmite indicam que o cativeiro e a liberação materiais são estados temporários, meras criações da potência do Senhor Krishna. Por isso, usa-se neste verso o termo Adye, ou em português, primordial e eterno. Declara-se que as potências Vidya e Avidya do Senhor Krishna são criações de Maya, a ilusão, porque executam as funções das potências do Senhor. A potência Vidya ocupa as entidades vivas nos passatempos do Senhor Krishna, ao passo que a potência Avidya ocupa as entidades vivas em esquecer o Senhor Krishna e mergulhar na escuridão. De fato, o conhecimento e a ignorância são alternativas eternas apresentadas para a potência marginal do Senhor Krishna, e neste sentido não é incorreto afirmar que a entidade viva seja eternamente condicionada ou eternamente liberada. A gente escolhe, né? Se quer continuar se ferrando ou se quer se dar bem. O termo vinirmite, ou em português produzidos, neste caso indica que o Senhor Krishna expande a sua própria energia sob a forma de conhecimento e ignorância que exibem as funções das potências interna e externa do Senhor. Essas exibições potenciais podem aparecer e desaparecer em diferentes ocasiões, lugares e circunstâncias, mas o cativeiro material e a liberdade transcendental são opções eternas da potência marginal do Senhor Krishna. E nós somos a potência marginal de Deus, nós somos a energia marginal de Deus. Porque ora estamos às margens das moradas eternas, ora estamos às margens das moradas materiais. Desculpem. Ó inteligentíssimo Uddhava, a entidade viva chamada Diva é parte integrante de mim
mas devido à ignorância tem sofrido no cativeiro material desde tempos imemoriais. Através do conhecimento, todavia, ela pode se liberar. Assim como o sol se revela por sua própria luz, ou se esconde criando as nuvens, a personalidade de Deus, Krishna, se revela e se cobre através do conhecimento ou da ignorância, que são expansões de sua potência. Como se afirma no Bhagavad Gita 7.5, Apareyanitas anyam prakritim vidime param jiva bhutam mahabaho jayedam dariyate jagat. Em português: além dessa natureza inferior, ó Arjun de braços poderosos, existe outra energia, minha energia superior, que consiste nas entidades vivas, que exploram os recursos dessa natureza material inferior. Em relação a este verso, Srila Prabhupada afirma: o Supremo Senhor Krishna é o único controlador, e todas as entidades vivas são controladas por ele. Essas entidades vivas são sua energia superior porque, em qualidade, a existência delas é igual à do Supremo, mas elas nunca têm tanto poder quanto o Senhor Krishna. Repetindo, nós sempre seremos as fagulhinhas e nunca a fogueira. Tem gente que acha que vai virar Deus, né, Bímola? Nós já somos um deusinho infinitamente pequenininho, né? Como a mina de ouro. Deus é a mina de ouro e nós as partículas de luz do ouro. Deus é o Sol e nós as partículas de luz do Sol. Nós nunca seremos o todo. Devido à inferioridade quantitativa da potência, a entidade viva fica coberta por Maya, a ilusão, e volta a se liberar quando se rende ao Senhor Krishna. A palavra Ansha, ou parte integrante, também é mencionada no Bhagavad Gita 15.7. Mamai Vansho Jivaloke Jivabhuta Sanatana. A entidade viva é Ansha. Em português, uma partícula diminuta de Deus, um pedacinho de Deus, né? E por isso está sujeita à liberação e cativeiro. Nós temos Deus não tem a tendência a cair, nós temos, né, a tendência a cair. Não quer dizer que todos vão cair, que todas as almas que estão nas moradas eternas de Deus vão cair, mas tem a tendência. Como se afirma no Vishnu Purana, Prabhupada cita um verso aqui, eu vou ler a tradução. A Suprema Personalidade de Deus, Vishnu, possui sua potência interna superior, bem como a potência chamada Kshetragya Shakti. Esta Kshetragya Shakti também é potência transcendental, mas às vezes fica coberta pela terceira potência, ou a potência material chamada ignorância. Essa Kshetragya Shakti somos nós também, outro nome para nós. Esse eu não lembrava. Também eu só li uma vez a coleção Bhagavatam, mas você quer o quê? Milagre? Você é uma Kshetragya Shakti, e eu também, todos nós, né? Todas nós, almas eternas. Onde eu estava? Tá. Assim, por causa das várias etapas de encobrimento, a segunda potência, ou a potência marginal, somos nós também, manifesta-se em diferentes fases de evolução. Srila Bhaktivinoda Thakur escreveu que a entidade viva tem executado atividades frutivas desde tempos imemoriais. Logo, pode-se dizer que sua vida condicionada não tem início. Tal vida condicionada, porém, não é interminável, pois a entidade viva pode alcançar a liberação através do amoroso serviço prático ao Senhor Krishna. Visto
que a entidade viva pode lograr a liberação. Srila Bhaktivinoda Thakur diz que esta vida liberada começa num certo ponto, mas é infinita, porque se entende que a vida liberada é eterna. Seja como for, pode-se concluir que quem obteve o refúgio da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, é eternamente liberado, já que tal pessoa entrou na eterna atmosfera do céu transcendental. Como não há tempo material no céu transcendental, a pessoa que recobrou o seu corpo transcendental eterno no planeta do Senhor Krishna não está sujeita à influência do tempo. A sua eterna vida bem-aventurada com Krishna não é designada em termos de passado, presente e futuro materiais e é, portanto, chamada de liberação eterna. O tempo material faz-se notar no céu transcendental por sua ausência. Não tem essa história de ficou noite, eu tenho que parar de desfrutar. Amanhecer, não tem. O tempo lá não existe, né? É marcante por sua ausência. É ir lá. Eu vou olhar para quem, Bima? Você já sabe o que eu vou falar. Lá nas moradas eternas de Deus, todas as pessoas são agradáveis. É só alegria, né? O tempo material faz-se notar no céu transcendental por sua ausência e toda a entidade viva lá é eternamente liberada, pois atingiu a situação suprema. Esta liberação pode ser alcançada mediante vidya, ou, em português, conhecimento perfeito, que é compreendido em 3 fases, chamadas Brahman, Paramatma e Bhagavan, como se descreve nessa coleção Śrīmad Bhagavatam. A última fase de vidya, ou conhecimento, é compreender a suprema personalidade de Deus, Krishna. No Bhagavad Gita, este conhecimento é chamado Raja Vidya, em português, o rei de todo o conhecimento, e concede a liberação suprema. É o que todo mestre vem ensinar, né? Vem pedir para a gente, olha, seja perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está lá no céu. Se quiser voltar, já parei de falar, nossa, bicho, não vou falar nada. Página 730. Desse modo, meu querido Uddhava, aqui ó, 730. Mas você que não quer parar de ler essa coleção Śrīmad Bhagavatam ou Purana Imaculado, ela está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui os links, é o primeiro link, você clica nesse link, já aparecem os livros disponíveis até o 11º canto, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixharekrishna@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos ler mais um pouquinho do livro O Néctar da Devoção, por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Aonde nós paramos, hein? Peraí. O depoimento que segue é sobre mais 2. O depoimento que segue... mais 2, mais 1, 2. Está aqui.
Calma. Peraí, deixa eu tomar água. O depoimento que segue é sobre um devoto sacerdote brâmana. Este sacerdote brâmana é muito perito em todas as espécies de atividades, mas não sei por que ele está olhando para cima, sem mover os olhos. É chuva? Parece que seu corpo está fixo e imóvel como o corpo de um boneco. Sob tais circunstâncias, sou capaz de supor que ele está cativado pela beleza transcendental daquele exímio flautista Shri Krishna, em razão do que está apenas olhando fixamente para a nuvem negra e lembrando-se da cor do corpo de Shri Krishna. Este é um exemplo de como o devoto pode ficar inerte devido ao amor estático, Krishna Prema. No Śrīmad Bhagavatam 7.4.40, Prahlada Maharaja diz que, mesmo em sua infância, quando falava em voz alta acerca das glórias do Senhor Krishna, costumava dançar tal qual um louco destituído de vergonha. E algumas vezes, estando inteiramente absorto em pensar nos passatempos do Senhor Krishna, costumava imitar tais passatempos. Este é um exemplo em que o devoto age quase como um louco. As loucuras do amor a Deus são puro êxtase, não tem nada a ver com as loucuras materiais. De forma similar, descreve-se que o grande sábio Narada era tão estaticamente apaixonado por Krishna que às vezes dançava desnudo, e às vezes todo o seu corpo ficava aturdido. Ora ele ria sonoramente, ora chorava muito alto, ora mantinha-se em silêncio, ora parecia estar sofrendo de alguma doença, embora não tivesse doença alguma. Este é outro exemplo em que o devoto fica como um louco no êxtase da devoção. No Hari Bhakti Sudodaya, declara-se que quando Prahlada Maharaja se julgava incapaz de se aproximar da suprema personalidade de Deus, Krishna, ele mergulhava em grande aflição, em um oceano de infelicidade, que também é puro êxtase, né? Deste modo, ele costumava verter lágrimas e deitar-se no solo como se estivesse inconsciente. Certa vez, os discípulos de um grande devoto conversavam entre si desta maneira: meus queridos irmãos, depois de ver os pés de lótus do Senhor Krishna, o nosso mestre espiritual, lançou-se no fogo da lamentação e a água de sua vida quase secou por causa desse fogo. Vamos então derramar o néctar do santo nome Hare Krishna Hare Rama em seus ouvidos, pois se o fizermos, o cisne de sua vida poderá novamente mostrar sinais de vida. Quando o Senhor Krishna foi até a cidade de Shonitapur, de forma a lutar com Bana, o filho de Bali, e cortar-lhe todas as mãos, Uddhava, estando separado de Krishna e a pensar em sua contenda, quase se aturdiu em completa inconsciência. Quando um devoto está completamente apaixonado pela suprema personalidade de Deus, Krishna, podem se manifestar os seguintes sintomas devido a seus sentimentos de saudade do Senhor: corpo em estado febril, definhamento do corpo, falta de sono, desapego, inércia, doença aparente, loucura, inconsciência e, por vezes, morte. Em relação ao estado febril do corpo, Uddhava disse a Narada certa vez: meu querido grande sábio, a flor de lótus, que é amiga do sol, pode nos causar aflição. O incêndio no oceano pode fazer com que experimentemos uma sensação de queimor. A Indivara, o amigo de um demônio, pode nos afligir de várias maneiras. Não nos importamos.
O fator mais lamentável, entretanto, é que todas essas coisas nos fazem lembrar de Krishna, o que está nos afligindo demasiadamente. Este é um exemplo do estado febril causado pela separação de Krishna. Alguns dos devotos que foram ter com Krishna em Dwaraka e foram detidos à entrada disseram: nosso querido amigo Krishna, o amigo dos Pandus. Não, errei aqui, peraí. Tá, vou começar de novo. Nosso querido Krishna, ó amigo dos Pandus, assim como o cisne é muito afeito a mergulhar na água entre os lírios e morreria caso fosse retirado da água, nosso único desejo é podermos estar contigo. Nossos membros estão se contraindo e se enfraquecendo porque nos privaram de ti. Embora tivesse uma situação muito confortável em seu palácio, o rei de Bahula começou a considerar as noites muito longas e angustiantes por causa da saudade que sentia de Krishna. Certa vez o rei Yudhishthira disse: Krishna, o quadrigário de Arjuna, é o único parente que tenho nos 3 mundos. Em razão disso, a saudade que sinto de seus pés de lótus está enlouquecendo a minha mente dia e noite, e não sei como me situar, tampouco sei para onde eu deveria ir, de forma a conseguir um pouco de serenidade. Este é outro exemplo de falta de sono. Peraí, deixa eu tomar água. Um dos vaqueirinhos amigos de Krishna disse: meu querido Krishna, ó inimigo do demônio Mura, pensa só em Iraktaka, o teu servo pessoal. Simplesmente por ele ter visto uma pluma de pavão, agora está com os olhos fechados e não mais está atento ao pastoreio das vacas. Ao contrário, ele as deixou em um pasto distante e sequer se deu ao trabalho de usar o seu cajado para controlá-las. Este é um exemplo de desequilíbrio mental devido à separação de Krishna. Na época em que o Senhor Krishna esteve na capital do rei Yudhishthira, Uddhava ficou tão angustiado pelo fogo da separação de Shri Krishna, que o seu corpo inflamado suava e lágrimas manavam de seus olhos. Desta maneira, ele ficou completamente aturdido. Quando Shri Krishna deixou a cidade de Dwaraka em busca da joia Syamantaka, ele tardou em regressar à casa. Uddhava ficou tão aflito que sintomas de doenças manifestaram-se em seu corpo. Na realidade, por causa de seu excessivo amor estático por Krishna, Uddhava passou a ser conhecido como louco em Dwaraka. Para a grande fortuna de Uddhava, a sua reputação como louco ficou firmemente estabelecida a partir daquele dia. A loucura de Uddhava foi comprovada na prática quando ele foi até a colina Raivataka observar minuciosamente as nuvens negras congestionadas. Em seu estado agitado, ele começou a orar a essas nuvens e exprimiu seu júbilo prostrando-se perante elas. Uddhava informou a Krishna: meu querido líder da dinastia Jadu, teus servos em Vrindavana, pensando em ti, não conseguem dormir à noite, em decorrência do que se encontram todos deitados às margens do rio Jamuna, quase paralisados. Parece que eles estão quase mortos, porque estão respirando muito lentamente. Este é um exemplo em que se fica inconsciente por causa da separação de Deus, Krishna. Essas pessoas realmente amam Deus, né, Bima, sobre todas as coisas, com o corpo, a mente e as palavras. Certa vez informaram a Krishna: sois a vida e a alma de todos os habitantes de Vrindavana. Diante disso, por que partiste de Vrindavana? Todos os servos de vossos pés de lótus residentes de tal morada estão sofrendo. É como se os lagos cheios de flores de lótus houvessem secado por causa do calor abrasante produzido pela separação de vós.
No exemplo dado aqui, os habitantes de Vrindavana são comparados a lagos cheios de flores de lótus, e devido ao calor abrasante da separação de Krishna, os lagos, juntamente com as flores de lótus de suas vidas, estão secando. E os cisnes nos lagos, que são comparados à vitalidade dos habitantes de Vrindavana, já não desejam viver nesse lago. Em outras palavras, em virtude do calor abrasante, os cisnes estão abandonando os lagos. Essa metáfora é usada para descrever o estado em que ficam os devotos quando separados de Deus, Krishna. E agora vamos começar o capítulo 39. Tem mais, hein? Tem. Não vejo a hora de ler a coleção Chaitanya Charitamrita de novo, Bimala. Estou em ansiedade. Ninguém perguntou, tá? Então retiro o que eu falei, pronto. Capítulo 39. Maneiras de encontrar Krishna. Quando Krishna e seus devotos se encontram, isso se chama tecnicamente yoga. Em português, conexão com o Senhor Krishna. Essa palavra yoga tem 3 traduções em português: conexão, ligação e união. Aqui no caso, Prabhupada está falando que yoga é conexão com o Senhor Krishna. Se não tem conexão com o Senhor Krishna, não é yoga. Podemos dividir tais encontros entre Krishna e seus devotos em 3 classes, a saber, perfeição, satisfação e constância. Quando o devoto se encontra com Krishna com um desejo muito intenso, esse estado de encontro chama-se perfeição. No Krishna Karnamrita, Bilvamangala Thakur descreve como Krishna se encontra com o seu devoto com uma pluma de pavão na cabeça, com joias maracata no peito, seu sorriso sempre encantador, seus olhos irrequietos e o seu corpo delicadíssimo. No Śrīmad Bhagavatam 10.38-34, Shukadeva Goswami diz ao rei Parikshit: meu querido rei, quando o quadrigário Akrura viu o Senhor Krishna e seu irmão mais velho Balarama em Vrindavana, ele imediatamente apiou-se da quadriga e, deveras angustiado pela afeição pelo Senhor transcendental, caiu a seus pés de lótus para oferecer-lhe respeitosas reverências. Estes são alguns dos exemplos de encontros perfeccionais com Krishna. Quando um devoto se encontra com Krishna após uma longa separação, isso se chama satisfação. No Śrīmad Bhagavatam 1.11.10, descreve-se que quando o Senhor Krishna regressou a Dwaraka, sua capital, os habitantes começaram a dizer: meu querido Senhor Krishna, se permaneceres por tanto tempo em países estrangeiros, vamos certamente ficar sem ver o teu rosto sorridente. Observando o teu rosto, nós, teus servos, ficamos muito satisfeitos. Todas as ansiedades de nossa existência são imediatamente mitigadas. Se não pudermos ver-te por causa de tua longa ausência de Dwaraka, não poderemos mais viver. Este é um exemplo de satisfação resultante de encontrar Krishna após longa separação. Ao ver Krishna ao portão de Dwaraka, Daruka... vou parar aqui. Ctrl D. Ao ver Krishna ao portão de Dwaraka. Tá bom, já dá para achar. Bom, gente boa, você que não quer parar de ler esse livro, Néctar da Devoção, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br.
Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com a opção de ler na tela. Mas se você quer o livro na mão vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceu aqui, é o 6º link, o Néctar da Devoção. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixharekrishna@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 1899-688-7171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta. Govinda Hari Purusha Tamaham Bhajami. Govinda Hari Purusha Tamaham Bhajami. Venom Kananta Maravinda Dalayatacha Bhavatam Samasita Udasundaranga Kandarpakotika Mania Vishesha Shobha. Govinda Hari Purusha Tamaham Bhajami. Govinda Hari Purusha Tamaham Bhajami. Rangani Yasa Sakalendriya Vriti Manti Pashanti Panti Kayanti Chiram Jaganti Anandati Maya Sadhu Ala Vigrahasya. Govinda Hari Purusha Tamaham Bhajami. Govinda Hari Purusha Tamaham Bhajami. Rangani Yasa Sakalen Diyavriti Manti Pashanti Panti Kayanti Chiram Jaganti Anandati Maya Sadhu Vala Vigrahasya. Govinda Hari Purusha Tamaham Bhajami. 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 Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, 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 Gurudeva, 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 Gurudeva. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça
Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai, Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai, Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai, Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai, Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhaktavrinda Ki Jai, Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai, Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine, Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nasime.